queridos irmãos e queridas irmãs, que possamos mais uma vez agradecer a misericórdia do Pai por podermos estar aqui juntos para rememorar os ensinamentos do nosso Mestre, juntos no exercício do autoacolhimento, do autoamor e na proposta do Cristo de amar, perdoar, acolher o nosso próximo. E sempre quando nos juntamos, em nome do nosso Mestre, iniciamos as nossas atividades com uma prece, elevando os nossos pensamentos, ou seja, deixando que as preocupações fiquem um pouco à parte e que nesse momento os nossos corações possam se unir em agradecimento pela vida, pela oportunidade de evoluirmos. E nós, para evoluirmos, precisamos estar aqui encarnados, neste momento planetário. Vamos então rogar ao nosso anjo guardião, rogar a Maria, essa mãe tão querida, que ela possa mais uma vez, que ele, o nosso anjo guardião, possa mais uma vez nos acolher, nos orientar e nos auxiliar nessa caminhada. E para isso, buscamos o Evangelho. E quando abrimos o Evangelho e dizemos que o abrimos ao acaso, sabemos que não existe acaso, porque nós estamos envolvidos nos pensamentos que nós criamos. E acabamos de criar um pensamento de esperança, de amor, de fé, de certeza de que não estamos sozinhos. E com esse pensamento vêm os eflúvios do mais alto, possibilitando a nós sermos orientados, conduzidos e intuídos pelos trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 6, causas anteriores das aflições. O item 6, assim como o item até o item 10, são considerações, reflexões feitas pelo nosso querido codificador Allan Kardec. Então vamos a essa consideração que ele faz. Causas anteriores das aflições. Nesse momento, nós temos então a certeza de que muitas vezes estamos passando por dificuldades, por situações que nos afligem e ficamos buscando, mas o que eu fiz para isso acontecer? E aqui nós vamos entender que existem causas das aflições atuais que não estão na vida atual, mas são anteriores a ela. Então vejamos. Mas, se há males nesta vida de que o homem é a causa principal, há outros para os quais ele é, pelo menos na aparência, completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes, que nenhuma previdência poderia impedir, os reveses da fortuna, que frustram as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Então, nesse momento, se nós fizermos e faremos uma reflexão sobre esse parágrafo que eu acabei de ler, nós temos então a ideia, de que muitos males pelos quais passamos, eles refletem fatos que aconteceram conosco numa outra circunstância, numa outra existência.
Então aqui Kardec é claro, ele diz, ainda que eu tenha sido previdente, ainda que eu tenha me cuidado, ainda que eu tenha me programado, pode ser que algo aconteça que fugiu a todo esse esforço que eu fiz. E caso isso aconteça, que eu me lembre que muitas vezes eu posso estar aqui, vivenciando situações que me auxiliarão a remediar equívocos cometidos em outras existências. E ele continua. Os que nascem em semelhantes condições, ou seja, aqueles que nascem numa situação difícil, certamente nada fizeram na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põem à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos em todos os sentidos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conhecerem sofrimentos? E aí ele vai continuar essa reflexão de sofrimentos, de aflições que nós podemos constatar que muitos dos nossos irmãos e nós mesmos estamos passando e não conseguimos entender por quê. E aí, nesse capítulo da bem-aventurança, de uma das bem-aventuranças, que nesse caso são as aflições, Kardec vai nos levar a uma reflexão importante, dizendo que nem sempre aquilo que nos acontece hoje, eu vou encontrar, o que nos acontece hoje de difícil e de ruim, eu vou encontrar nesta existência explicação e justificativa. Então, para nós que somos reencarnacionistas, quando a dificuldade nos visita e nós fizermos uma revisão dos nossos atos e das nossas intenções e não encontrarmos nesses atos e nessas intenções justificativa para aquela dificuldade, para aquele mal, que nós consigamos nos lembrar de que eu não tive só essa existência. Outras eu já tive, outras oportunidades eu posso ter negligenciado e por isso roguei muito a misericórdia do Pai para que eu pudesse, numa outra vida, fazer diferente. E fazer diferente, muitas vezes, experimentando a aflição e a dor que eu, voluntariamente, causei no meu irmão. Ainda que naquele momento eu a tenha causado por ignorância, por não saber, por desconhecer a lei, mas ainda assim eu quero reparar. Mas eu gostaria também que nós nos conscientizássemos de que eu só tenho autoridade para falar da minha existência. Não me cabe neste momento, quando eu vejo e presencio irmãos passando por tantas dificuldades, que eu, em cima de um conhecimento que não tenho, de uma verdade que desconheço, afirme que hoje as dificuldades que estão passando é porque em outra vida essas mesmas dificuldades provocaram. Nós dizemos isso sim, em termos gerais, mas essa fala e essa reflexão cabe a mim. Não é caridoso, não é justo eu querer explicar a dor do meu próximo numa fala e numa frase simples, dizendo que ele está colhendo o que ele semeou. Isso não é justo? Isso é quase que uma forma descaridosa. Quase descaridosa não, né, meus irmãos? É uma forma descaridosa de fazer referência à dor do próximo. Eu posso dizer de mim, a dor que hoje eu sinto é a colheita de sementes que eu semei. De mim e para mim eu tenho autoridade de falar. Do meu próximo eu posso apenas rogar que, tendo vindo essa dificuldade
de onde veio, que nesse instante, aquele que vive a dificuldade possa sentir nesse instante o amparo, o amor e a misericórdia do Pai. Por isso rogamos a nossa Mãe Maria, que envolva a todos com seu manto de amor e de luz, a todos que estejam nesse momento vivendo, experienciando, provando de uma dificuldade, de uma aflição, e que possamos nesse momento recorrer ao Evangelho. Vamos buscar nesse GPS, que é só amor, o caminho de retorno à nossa essência. Que a paz do nosso Mestre seja sempre um desejo nosso de alcançar. E se assim for, com certeza Ele nos auxiliará para que isso ocorra. Graças a Deus.